Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre extensão rural, para conhecer um pouco mais sobre o que é extensão rural e a diferença que ela tem feito na vida dos produtores familiares, dos agricultores, né? Nós precisamos compreender que atualmente a extensão rural é um dos fatores de maior sucesso no que diz respeito à produção da agricultura familiar. No entanto, nós precisamos saber diferenciar os conceitos de extensão rural e de assistência técnica. Assistência técnica fala mais do auxílio pontual, da atividade do profissional ligado às ciências agrárias, que auxilia pontualmente em alguma dificuldade, em algum momento que o produtor venha necessitar da sua assistência. Já a extensão rural, ela é muito mais abrangente do que a assistência técnica, porque ela vai desde o início da produção, desde o preparo inicial, por exemplo, de um solo, de um rebanho, do acompanhamento de um rebanho, até a fase final e também a venda, comercialização dos produtos finais, né, da agricultura familiar que são desejados. E a gente precisa entender também que essa extensão rural ela é muito importante no que diz respeito ao bem-estar do homem no campo. Sabe-se que atualmente uma das maiores causas para a ocorrência do êxodo rural é a insatisfação do homem no campo, no que diz respeito à sua produção, a falta da mão de obra no campo. Então são vários fatores que têm levado à insatisfação desse produtor familiar, né, desse agricultor familiar no campo. Então é importante que sejam criadas estratégias que venham auxiliar a permanência desse produtor no campo para que venha a ser estimulado a produção, né, da agricultura familiar. A gente sabe que nesse momento de crise, a agricultura familiar, a agricultura no geral, a agropecuária, ela tem sido um fator crucial para a economia brasileira. A gente sabe que a agropecuária é um dos ramos, né, da economia que mais movimenta o PIB brasileiro, o PIB nacional, e isso tem sido um fator de extrema relevância no que diz respeito ao setor econômico brasileiro. Para que a extensão rural venha a ser uma atividade de sucesso, o profissional envolvido no extensionismo rural precisa conhecer as suas verdadeiras funções, precisa conhecer para aquilo que está sendo capacitado. O extensionismo rural não é simplesmente o profissional chegar à área do agricultor familiar e impor ordens para que ele venha desenvolver em sua propriedade. Na verdade, o extensionista rural precisa conhecer a realidade daquele produtor, adequar as técnicas que ele conhece à realidade daquele produtor para que venha ser realizada uma atividade de sucesso. É necessário que haja um diálogo entre produtor e extensionista para que haja um melhor aproveitamento das técnicas e também a sua adequação dentro da propriedade rural, para que venha a ser desenvolvida uma produção de qualidade, para que essa produção venha atender o comércio, venha atender as demandas, né, do consumidor. Tudo isso precisa ser avaliado no momento em que o extensionista vai atender ao produtor. Para que o extensionista rural venha desenvolver suas atividades com maestria e qualidade, é necessário ele conhecer quais são os principais ramos de atuação no agronegócio brasileiro. E nós veremos a apresentação de alguns dos principais setores de produção dentro do agronegócio brasileiro. Como podemos observar, a suinocultura tem sido um setor de destaque dentro da pecuária. Ela tem sido um dos setores que mais tem crescido na pecuária no Brasil e que mais tem movimentado a economia. A suinocultura é um dos setores dentro da pecuária que tem mais se desenvolvido no Brasil. E é um dos fatores que tem gerado a movimentação do capital externo e até mesmo do capital interno que diz respeito à economia brasileira. O consumo per capita de carne suína no Brasil é um dos maiores já registrados. E essa demanda tende a aumentar cada vez mais.
E também pode-se citar que a produção de carne suína para exportação é uma das que mais aumenta e é uma das que mais tem atendido. Com isso, nós vemos a importância que tem o desenvolvimento da atividade de extensão rural dentro do setor da suinocultura. Como podemos ver aqui, outro setor da pecuária que movimenta a economia brasileira e na qual o extensionista rural pode desenvolver suas atividades é a bovinocultura de leite. Como é sabido, a bovinocultura de leite no Brasil é uma das atividades pecuárias que mais tem crescido por possibilitar a venda dos bezerros, possibilitar a comercialização do próprio leite, a comercialização de laticínios, derivados de laticínios. Tudo isso tem contribuído para um incremento no valor do leite que é comercializado. Podemos ver que a genética do rebanho tem melhorado, tem crescido, e para que isso venha a ocorrer dentro da produção pecuária, o extensionista deve estar sempre atento às novidades tecnológicas, todas essas novas tecnologias, todas as novidades que surgem dentro do setor da agropecuária. Dentro da pecuária, vários são os outros segmentos nos quais o extensionista rural pode desenvolver as suas atividades. A exemplo disso, podemos citar a caprinocultura, a avicultura e até mesmo a bovinocultura de corte. Como já citamos, temos a suinocultura, a bovinocultura de leite, e é sempre necessário que o extensionista rural esteja atualizado a esses novos ramos, a esses setores de atuação, para que ele venha ser capaz de atender o produtor rural, o agricultor familiar, da melhor forma possível. Dentro do nicho de produção de olerícolas, nós temos uma vasta gama de espécies, que podem ser utilizadas para o cultivo, e essas espécies, por apresentarem um ciclo de cultivo muito rápido, elas apresentam também um rápido retorno econômico. No entanto, elas apresentam também a necessidade de um monitoramento constante para que a sua produção e para que a sua qualidade venha a ser atendida. Como podemos observar aqui, um outro setor que faz movimentar a economia brasileira é o setor de cultivo de florestas plantadas. Como sabemos, a celulose que utilizamos nos nossos papéis, a madeira, o carvão, tudo isso é proveniente de florestas plantadas como essa e nas quais o extensionista rural pode desenvolver as suas atividades. Lembrando sempre que o profissional que trabalha com extensão rural na área de florestas deve estar sempre atualizado das inovações utilizadas, dos melhores métodos de manejo, das melhores técnicas utilizadas dentro do cultivo, para que venha a ser uma produção satisfatória, para que venha a obter uma maior produção de madeira por hectare. É possível ver, a partir das observações feitas anteriormente, é possível trabalhar várias áreas dentro da agricultura. Como vimos há pouco, temos o setor de olericultura, temos também o setor de fruticultura, o setor de cafeicultura. Vários são setores que podem empregar um extensionista rural, desde que esse deseje trabalhar da melhor forma possível, atender às exigências do produtor e também conhecer as necessidades e as realidades desse produtor rural. A atividade do extensionista rural vai muito além do que possamos imaginar. Como podemos observar, a agricultura e a pecuária, no geral, são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e, como podemos observar, vários são os setores de atuação nesses ramos. E é importante compreender que, dia a dia, nós nos deparamos com a agricultura, com a pecuária, no nosso estilo de vida, na nossa alimentação. Podemos nos deparar com isso direto ou indiretamente no nosso dia a dia. Um exemplo claro com o qual nos deparamos com a agricultura diretamente nas nossas vidas é com relação ao pão que comemos, ao alimento que nos é suprido, ao trigo, ao feijão, ao arroz que nós nos alimentamos dia a dia. Já indiretamente podemos citar a produção de roupas com algodão, podemos citar a produção de sapatos com couro animal.
Vários são os benefícios que a agricultura tem trazido para o Brasil. No entanto, é preciso saber que com as novas exigências ambientais, com as nova legislação que tem sido implantada no Brasil, a atividade do extensionista rural se torna muito mais dificultada, porque ele tem que levar ao produtor essa conscientização sustentável, tem que levar ao produtor essa conscientização ambiental para que a sua produção venha estar aliada a uma produção sustentável e de qualidade. Essa produção também é importante que ela atenda os desejos, as exigências do consumidor final. O produto que vai ser oferecido deve ser um produto de qualidade e tudo aquilo que passa pelas mãos do extensionista tem que gerar um resultado positivo para que o nome do profissional venha a ser estabelecido no mercado, para que a sua atividade venha a ser reconhecida e principalmente que o produto qual ele tem gerado para o produtor que ele tem trabalhado venha a ser eficiente, venha a ser de qualidade, o trabalho dele venha a ser reconhecido. Levando em consideração tudo isso, é importante nos atermos à atividade desenvolvida pelo extensionista rural para que essa venha a ser desenvolvida com maestria e eficiência. E é importante também conhecer cada setor, cada ramo da produção agropecuária ao que se destina as atividades do extensionista rural para que essa venha a ser atendida. E é importante também, como vimos no decorrer desse vídeo, que nós nos dediquemos a essa profissão que tem ajudado tanto o bem-estar do produtor rural, a vida no campo, como também a economia brasileira, tem favorecido o giro, em torno da economia brasileira. Como a gente já viu anteriormente, essa é uma das funções que tem estagnado a economia brasileira, que tem impedido que a crise nos afete ainda mais. Então, por isso é tão importante a atividade de extensão rural e por isso é tão importante compreendermos e conhecermos não somente em sala de aula, mas também no campo. Conhecermos a campo e levarmos isso para o produtor, para que ele conheça e entenda a real responsabilidade de um extensionista rural.